paz de Jesus esteja em nossos corações. Que bom que estamos aqui mais uma vez para estudar um pouco mais o Evangelho do Senhor. E nessa noite, com o nosso irmão Maurício Santos Neto, do Lar José, da Ilha Governador, obrigado por vir, por aceitar o nosso convite. Ele irá conversar conosco, fazer um estudo do capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Antes, porém, gostaria de saber se eu queria estar vindo pela primeira vez a casa hoje. Não? Obrigado. Sejam bem-vindos. Então, para iniciar, vamos ler um trechinho do início do capítulo. Esse capítulo ele tem os itens dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo, mediunidade gratuita. Dom de curar: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Esse trecho foi extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. No item 2, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, eu vou parar a leitura por aqui para que a Maurinho possa depois detalhar mais o capítulo. Então, vamos fazer a nossa prece de início do nosso trabalho, como sempre, elevando o nosso pensamento. Querido Mestre, muito obrigado, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez, envolvidos e amparados, juntamente com os nossos companheiros e amigos, envolvidos pela nossa espiritualidade amiga, possamos desenvolver o nosso trabalho satisfatoriamente, como sempre. Ampara, Senhor, a todos nós, especialmente aos nossos irmãos que vêm à nossa casa hoje pela primeira vez, aqueles que estão no mundo espiritual, mas também assistindo o estudo dessa noite. Todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, possamos nos beneficiar, como sempre, desse encontro que fazemos às quartas-feiras. Obrigado, Senhor, em teu nome, em nome de Bárbara, Jerônimo, Antônio de Pádua, patronos da nossa casa, sobretudo em nome de Deus, pedimos a tua permissão para iniciarmos o nosso estudo do Evangelho dessa noite. Graças a Deus. Com a palavra, então, nosso irmão Amorim para a paz. Uma boa noite a todos. É um prazer estar nesta casa de grande iluminação, não da luz não, é a iluminação de todos vocês. Fica Sem máscara. Não há problema. De hoje temos para cá, meses para cá, a gente ficou, vou colocar máscara. Não, sem problema. Sem problema. E que os nossos amigos espirituais possam nos orientar para que possamos transmitir aquilo que nos foi solicitado. Dai de graça o que de graça recebestes. É interessante porque Jesus
naquela época, deu, através, na realidade, de uma doação que ele fez, de um quantitativo daquele poder que ele possuía aos apóstolos, para que eles fossem um instrumento de paz, de harmonia. Mas nós sabemos que os apóstolos eram pessoas que representam, na atualidade, todos nós. Cada apóstolo tinha os mesmos defeitos que todos nós temos. Cada um de nós podemos nos identificar com eles, com algum deles. E esses apóstolos que foram escolhidos a dedo, pelo Mestre, e sabedor também de toda a problemática, de todas as fragilidades que cada um tinha, e todos vocês sabem, porque uma grande coisa que tem a doutrina espírita, a filosofia espírita, é que nós devemos todos estudar. Porque Jesus também disse, que nós só nos libertamos quando nós compreendemos. Então, quando a doutrina espírita chegou à Terra, através dos espíritos, no momento certo, porque o Mestre mesmo colocou, que eu vos enviarei um paracleto, um advogado, e ele vos falará tudo aquilo que eu falei, mas também dirá tudo aquilo que eu não pude dizer, porque não houve tempo, e também porque eles, os apóstolos e o povo daquela época, não tinha condições ainda de compreender. Então tudo vem no momento certo, na hora certa. E o mais interessante, que as coisas que hoje estão acontecendo no nosso planeta, essa loucura toda que vocês veem, que nós participamos, é na realidade algo que foi falado há 2021 anos atrás. Foi colocado: filhos se voltarão contra os pais, pais se voltarão contra os filhos. E é o que mais nós vemos hoje, E temos isso para acelerar o nosso problema, a mídia. Porque na época de Jesus não tinha celular, não tinha tablet, Então as coisas eram mais esparçadas. Hoje não. Hoje, através de um botão, você consegue falar com um amigo seu que está morando nos Estados Unidos, está morando na China, está morando na Tchecoslováquia. Falamos ao vivo. Eu mesmo tenho um sobrinho que mora no Canadá e ele liga via mensagem, e a gente vê a pessoa lá e conversa com ela imediatamente. Então, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. E as mudanças que o planeta está ocorrendo, que estão ocorrendo no planeta, são necessárias porque estamos mudando o campo vibratório do planeta e mudando também o nosso campo vibratório. Então, naquela época, as pessoas que representavam, que Jesus trouxe ao lado dele, eram pessoas com defeitos equivalentes aos nossos. Porque muitos de nós, e é natural, temos medo de morrer. E eles também tinham, com todos os defeitos. Aqueles que estiveram ao lado de Jesus disseram para ele assim: mestre,
eu vou lhe defender até a morte. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: tu vais me negar 3 vezes na hora que eu estiver diante desse desafio. E quando Jesus foi preso e Pedro foi questionado pelos soldados romanos, ele negou 3 vezes. Negou e foi embora. Assim como os apóstolos, os outros. Mas ele veio à terra para exemplificar o que ele dizia. Então, para exemplificar, você tem que ter um espírito de uma elevação moral que consiga fazer isso. Nós temos espíritos na terra que têm uma elevação moral muito maior do que a nossa. Eles vêm, exemplificam e vão embora. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi e outros irmãos nossos que vieram à Terra, exemplificaram, Chico, né? Então, essas pessoas bem exemplificam. Mas nós temos um problemazinho que depois que essas pessoas vão embora, a gente começa a esquecer. Começa a esquecer os exemplos positivos e deixamos os exemplos negativos nos dominarem. Eu estou falando tudo isso porque eu vou falar do tema. É só para que vocês entendam a nossa fragilidade. E hoje nós temos uma coisa, como eu disse, que é a mídia. E a maioria de nós, principalmente a gente que tem cabelo branco, eu não tenho ainda cabelo branco, mas quando eu tiver, né, cabelo branco, as pessoas falam assim: esse mundo está arrasado, esse mundo está perdido. Não está perdido, não. É que o mal, ele tem o hábito de fazer barulho, de fazer alarido. E como é que a mídia sobrevive? Do alarido, né? Dos maus exemplos. Ninguém vai colocar que o Amaury pegou a mão de uma senhora que ia atravessar a rua e atravessou a rua, e me filmar atravessando a rua com ela, né? Ou alguém socorrendo alguém que tropeçou e caiu. Mas se eu estivesse batendo nela, aí dá exemplo. Então é assim. Só que isso é diminuto. Porque enquanto um faz o mal, 10 pessoas fazem o bem. Ou mais. Está aí os exemplos hoje, num país como o nosso, que está passando por um problema sério de emprego, né? E eu sou testemunha disso, e eu sei que vocês também, em que eu saio à noite de domingo, às 7 da noite, e vou entregar quentinhas para os nossos irmãos, como a casa aqui também faz. O Lar José faz. Mas eu particularmente faço com a minha esposa, que é evangélica. Olha, aí tem uma briguinha aí. Ela é evangélica, eu sou espírita, mas nós nos damos muito bem porque Deus, né, não coloca ninguém junto. E é muito interessante porque eu tenho eventualmente a audição, eventualmente, né? Mas a minha esposa tem a visão, ela é médium de ver. E como ela é evangélica, ela não entendia determinadas coisas. E até procurava sair disso. Mas aí veio a Amaury, que é espírita, e foi explicando para ela. Eu acho que hoje ela é mais espírita do que, né? Porque você vê que é um negócio complicado. Se você só visse coisa boa, estava ótimo. Mas você vê mais coisas negativas do que positivas, né? Em relação às pessoas que passam para outra dimensão e que estão sofrendo, né? Então a vivência é muito interessante. Depois que você se acostuma com essa situação, quando eu vou com ela, por exemplo, no hospital visitar um amigo ou alguém que está próximo de desencarnar, né? E aí eu olho para ela, ela está quieta. Aí tal, acontece, vou lá, faço uma prece,
pego o livro do Evangelho, leio para a pessoa e tal. Quando a gente sabe que você viu alguma coisa, você vi isso. Então é dessa forma a situação. Eu espero que ela não veja nada em relação a mim. Eu falo assim, vai colocando isso para trás para não ver nada para mim. Depois, quando você vê, você não fala. Eu não quero saber. E assim vai. Mas então, aqueles que estavam ao lado de Jesus o abandonaram momentaneamente. E ele passa por todo aquele processo que vocês sabem da crucificação. E aí ele era um homem que veio à terra quebrar paradigmas. E ele começa quebrando esses paradigmas quando ele confronta a lei vigente em Israel, do povo judeu, que era a lei mosaica, a lei de Moisés, em relação àquilo que ele trazia de uma nova proposta. Porque o Deus que Moisés trazia, na época de Moisés, era necessário, porque o povo era rebelde, como hoje ainda é. Então, quando Moisés subiu ao monte para receber as leis divinas, quando ele volta, o que o povo estava fazendo? Tinham derretido ouro, né, e feito um bezerro. E ao fazer esse bezerro, eles começaram a adorar. E aí Moisés quebra aquela lei, as tábuas, né, briga com o povo, moralmente ele falou, subiu e levou mais um tempo e trouxe as leis. Só que quando ele trouxe as leis, ele trouxe as leis e mais alguma coisa. Então, essa alguma coisa era para cercear o que o povo fazia. Então não pode fazer isso, não pode fazer. Quem roubar vai ser lei de pão, queijo. Então, roubou, corta a mão. Era coisa nesse nível, né? A mulher adúltera era apedrejada. Engraçado que o adúltero, o homem, não era, mas a mulher era. Interessante, né? Parece até que a mulher adúltera era sozinha. Não, mas era lei. Então a mulher, quando era pega em adultério, era apedrejada. O homem não. E eram leis muito rigorosas. E quando Jesus chega trazendo uma nova proposta, trazendo a proposta de mudança desse paradigma, dizendo que Deus é amor, que Deus não é aquilo severo, aquele pai severo, que tinha sentimentos humanos de raiva, de ódio. Ele trazia um Deus que compreendia a todos. E é essa a proposta da doutrina espírita. É resgatar o Deus que Jesus um dia pregou. Porque nem o povo judeu compreendia. Porque como é que você apedreja, crucifica alguém que fez, que demonstrou, né, todo o amor desse Deus, tirando a cegueira de pessoas, fazendo pessoas que tinham lepra, né, hanseníase, ficarem curadas, pessoas que eram aleijadas andarem, e a reencarnação está ali presente. Quem quiser ver. Quando perguntaram a ele, né, mestre, esse rapaz que nasceu cego, que veio com a cegueira, ele nasceu porque os pais pecaram ou porque o pecado era dele? Falando da reencarnação, porque se os pais pecaram, ele vem como castigo, ele no céu. E aí Jesus falou, nem os pais pecaram, nem ele nasceu cego porque pecou, mas houve necessidade que ele viesse dessa forma para que eu fizesse o fenômeno, para que eu tirasse ele dessa cegueira, que na época a gente chamava, ou chama de milagre, porque o milagre é aquilo que eu não compreendo ainda.
Então, quando eu vejo um fenômeno que não compreendo, eu pego e falo que é milagre. E assim o é até hoje. Então, Jesus veio com uma proposta de trazer Deus como amor. E para compreender isso, é muito complicado, né? Porque quando você vai conversar com alguém de uma outra denominação, que não seja a doutrina espírita, fica complicado, né? Eu tenho amigos evangélicos, até pastores, eu tenho amigos católicos, eu fui batizado, no nascer, minha mãe era católica e convivia maravilhosamente bem com meus avós que eram espíritas. Mas como eu era uma pessoa questionadora, eu questionava muitas coisas, desde pequeno, eu dizia para minha avó assim: como é que a senhora pode acreditar em algo que a senhora não vê? Que Deus é esse? Aí minha avó: lê esse livro aqui, Livro dos Espíritos. Aí eu comecei a ler, era um jovem, né? E aí fui lendo, fui comendo os livros, aí eu li tudo isso. Depois eu li a parte de ciência, porque para mim a ciência é importante. Eu sou de ciência, eu sou biólogo, né? E hoje a ciência prova o que o Espiritismo falava. Hoje você tem, através do psicólogo, do psiquiatra, do psicoterapeuta, né, a regressão, onde se prova as outras existências que aquele indivíduo tem e os traumas que aquele indivíduo traz do passado. E eu não estou falando de psicólogos e psiquiatras espíritas, eu estou falando de pessoas que não têm muitas vezes nem religião. Está aí Brian Weiss, americano, que tem diversos livros comprovando a reencarnação sem ser uma pessoa ligada a nenhum tipo de doutrina. Livros que estão aí americanos provando, né? Pessoas que estão estudando, tem até um filme agora que vocês, se não viram, vejam, que é A Vida Depois da Morte, está no YouTube, né? Que é só pessoas científicas provando a reencarnação. Então, Allan Kardec, quando questionado e perguntado sobre isso, e disseram assim: e se a ciência provar que a doutrina espírita tem um erro em determinada coisa? Kardec falou: devemos seguir a ciência. Então a ciência segue o espiritismo, a ciência segue o espiritismo na mesma linha. E paulatinamente as coisas estão sendo provadas. Quando Jesus disse: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo que eu faço, e melhor. E o homem, usando a sua inteligência, prova que é um semideus. Porque antigamente o cara morria de qualquer doença, e jovem. Hoje a gente morre com muito mais idade por causa da ciência. Se eu tiver um problema no peito, eu abro o peito, paro o coração, coloco uma prótese e a pessoa está viva, andando. Olha como nós somos deuses. Antigamente, alguém que perdia uma perna, ou as duas pernas, né, na minha época, era considerado um aleijado. Hoje você tem as Olimpíadas Paralímpicas, pessoas que não têm duas pernas, com próteses levíssimas, né, andando. Antigamente, uma pessoa que perdia uma perna ou as duas era aposentado. Hoje não. Hoje o indivíduo é salutar, né, trabalha. Antigamente, as crianças ou adultos que tinham síndrome de Down ou outro tipo de anomalia cerebral eram dadas como um doente mental, um alienado. O que a ciência está provando? Que não é bem assim. Então, crianças com síndrome de Down, né, crianças autistas, provando a inteligência, o espírito que tem dentro dela, que movimenta aquilo, e a necessidade delas verem assim, com problemas causados por elas mesmas. Então, o espiritismo, ele prova tudo isso. Então, quando você confronta isso, por exemplo, contra um evangélico,
E aí uma vez eu falei assim, o seu Deus é amor? Aí ele disse, é. Então você me explica, se seu Deus é amor, eu que trabalho na área médica, trabalho com criança, no INCA, e crianças com 2 anos, com um tumor no cérebro, que é um galo, e que vão viver mais 1 ano no máximo. E eu tenho 66 anos, cheguei a essa idade. Por que ele vai morrer agora, se seu Deus é amor, e eu posso viver até mais? E aí eles não têm a resposta. Porque a gente olha aquela criança, é uma criança, só que o espírito é diferente. Ele olha aquela criança sabendo que é um espírito que caminhou, que optou, fez as suas escolhas. A doutrina espírita mostra que nós temos o direito de escolher. E esse negócio de escolha é complicado, porque Deus foi colocar exatamente isso na nossa mão. Nos deu livre-arbítrio. E muitos de nós, ou a maioria de nós, caiu, errou, falhou, escolhemos caminhos não muito agradáveis nas nossas existências. Tivemos problemas com o próximo. E como é que eu vou resolver isso? Quando eu sou o criador do problema com o próximo. Aí vem Deus. O Deus que Jesus falava de amor, faz assim, vocês estão brigados. Não resolveram o seu problema quando estavam encarnados, né? Tiveram oportunidade. Até porque Jesus falou, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto andas com ele. Quantos de nós faz isso? Temos um familiar que eu não quero falar com ele há 40 anos. E aí? Quando temos a oportunidade, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, quando nós temos a oportunidade de chegar e ligar 2 irmãos que não se fala há 20 anos porque brigaram, mas aquele que tem a proposta de acabar com isso, liga. Eu não vou ligar, aí eu também não vou, e fica aqui, o ano se passa, não se vem. Mas aquele que liga diz, fulano, quem é que está falando? Sou eu, sou irmão. O que você quer? Eu quero acabar com essa brincadeira. Nós brigamos há 20 anos. Os seus filhos, que são meus sobrinhos, cresceram. E você tem sobrinhos que são os meus filhos e você não vê. Vamos acabar com isso? Estou te convidando para você vir almoçar na minha casa domingo. Traga seus filhos, eu quero abraçar, quero beijar. Nós brigamos, fui eu e você, e estamos sentenciando outros que não têm nada a ver com isso. Mas você fez aquilo? Pois é, eu fiz, eu errei, eu falhei. Você me perdoa? Não. É problema dele, não é mais seu problema. Porque antes eu estava algemado a ele pela raiva, pelo ódio. Hoje não. Do momento que eu me proponho a me libertar dessa algema que eu criei, eu acabo com o problema, porque a partir dali o problema passa a ser dele, se ele deseja ou não mudar a situação. Porque eu já fiz a proposta de acabar, sincera, não é uma proposta só da boca, é a proposta do coração. Porque os espíritos, nossos irmãos que estão na outra dimensão, eles sabem. A gente fica assim dizendo, não, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Engano. Paulo falou que nós estamos cercados por uma multidão. E é isso aí. Então, as propostas que Jesus nos trouxe é de mudança não exterior, mas a mudança interior. Quando Jesus falou vigiar e orar, ele não está falando assim, para de vigiar a casa do vizinho. Se ele tem algum problema, o que ele está fazendo? Não, é vigiar a sua casa mental. Porque quando você vigia a sua casa mental, todos nós aqui somos bombardeados pela mídia, pelas coisas da terra, que é uma coisa normal. Você pode ouvir tudo, mas você tem uma conduta que você segue.
E é nessa conduta que você segue que você muda a situação. Eu posso estar com pessoas alcoolizadas, posso estar num ambiente onde tem pessoas dopadas e não participar de nada disso, desde que eu queira, né? Ao contrário, estou ali para ajudar. Então, é essa a proposta do Cristo. A mudança só ocorre se nós quisermos. Então, quando ele disse, dai de graça, né, aquilo que recebeste de graça, ele está dizendo que tudo que você recebe de graça, não só espiritual, mas material, porque no tema só se fala da área espiritual. Mas se eu digo para vocês assim, usando o que Jesus falou, dai de graça aquilo que recebeste de graça. O que cada um de nós aqui recebeu de graça da tua família? A educação. Porque o seu pai e sua mãe se esforçaram dentro dos limites deles a colocar você numa escola, a se sacrificar. Ele investiu em vocês, como investiu em mim, sabendo que isso não dá retorno nenhum, não é? Se eu coloco meu filho numa escola particular e eu pago R$2.000 por esse meu filho, eu vou ganhar o que de retorno? A mim? Nada. Que ele vai crescer, vai constituir um lar, vai estudar, vai se formar, vai ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar o quê? Não vou ganhar nada, eu investi, eu dei para ele tudo de graça. E como a gente se esquece disso, né? Porque quando nós viramos pais e investimos nos nossos filhos, quando eles esquecem e vão embora, ou vão fazer qualquer coisa, a primeira coisa que a gente faz, porque a gente é egoísta, diz assim, puxa, eu fiz tanto por ele e agora ele me abandonou. Agora ele arrumou uma namorada, ou a namorada, se for menina, né? Arrumou um namorado, está iludido, ou está não sei o que, casou, porque quando é mãe vira sogra, né? E sogra, vocês sabem como é que é, né? E sogro também. Então, na realidade, quando nós casamos, ou nós nos juntamos, o que for, nós trazemos toda a família para perto de nós. E a família não é um acaso. Aqueles com quem nós vivemos, não apareceu na nossa vida acaso. Às vezes erramos o caminho, né? Tropeçamos em alguma determinada pedra e fazemos uma curva. Não era com aquela pessoa, mas foi aquela que eu escolhi. Então, quando a gente fala na alegria e na tristeza, né, tem mais tristeza do que alegria. A Terra é um planeta que está em mudança. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Está lá no livro dos Espíritos. Esse planeta de prova e expiação significa que o mal predomina sobre o bem. O planeta está mudando o campo vibratório para passar de planeta de prova e expiação para a regeneração. E ao passar para o planeta de regeneração, né, o bem vai se sobrepor sobre o mal. E aí o negócio vai começar a ficar bom. Então façamos agora o nosso melhor como espíritas, porque nós temos um outro problema. A quem muito é dado, a muito será cobrado. Nós temos o esclarecimento, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Joana de Ângeles diz que a sementeira é livre, qualquer um semeia, joga as sementes. Agora a colheita certa. Então nós lançamos sementes em lugares errados e vem a dor. E aí a gente fala, briga com Deus. Por que Deus está me castigando? Deus não está te castigando, Deus te ama. Apenas foi você que semeou errado, falhou. Mas no momento que você reconhece que falhou, que errou, e resolve mudar de caminho, resolve mudar, porque a escolha ainda é sua, você muda. Chico dizia assim, eu não posso mudar o que eu fiz de errado,
Mas a partir de hoje eu posso fazer um final diferente. Se eu começar de hoje, a minha mudança. Só que nós somos ainda orgulhosos, invejosos e não aceitamos errar. Não importa que eu tenha cabelo branco, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou falar algo que incomode o próximo. Mas se eu reconhecer isso, eu tenho o direito de ir lá e me reconciliar. Fulano, eu estava irritado naquela hora, emocionalmente eu não estava bem. Você me perdoa de eu ter falado assim asperamente com você? Ufa, Mauri, fica tranquilo, já passou, não? Tá legal? Tá, então vamos continuar. É o reconhecimento e nós não fazemos isso. Isso acontece dentro dos nossos lares. Porque o filho que já é um adolescente, é um aborrecente, o que ele faz? Ele gosta de enfrentar. Ele gosta de dizer, eu que estou certo, a gente vence o mundo. Né? Eu sou melhor, eu não tenho medo de morrer. Porque a gente, quando é jovem, é assim, nada até vir algo que nos abale. Quando vem a bala, a gente corre para debaixo da saia da mamãe. Mamãe, papai. A coisa é assim. É a volta do filho pródigo. Quem conhece essa passagem sabe, né? Os espíritos fazem isso conosco. Todos nós temos amigos espirituais que estão ao nosso lado, torcendo por nós, para que nós façamos o nosso melhor. E eles nos ajudam como? À noite, quando a gente está dormindo, eles nos intuem. E às vezes no dia seguinte, eu tive uma ideia. Será que foi a ideia sua mesmo? Você tem a ideia porque foi colocada para você. E aí você muda o rumo ou resolve aquela problemática. Então nós somos intuídos, os nossos amigos espirituais nos ajudam. Agora, quando eles veem que você é resistente, que você não quer fazer determinada coisa, eles cruzam o braço. Como nós pais às vezes temos que fazer, deixa ele caminhar. Aí ele caminha, quebra a cara. E é assim que acontece conosco também. Porque, infelizmente, num planeta como o nosso, a dor nos lapida. A dor é que nos molda para que nós mudemos a nossa caminhada. Infelizmente. Né? Agora, se eu mudo naturalmente, aí eu vou sofrer? Eu vou. Mas vai ser um sofrimento mais ameno. Quantas pessoas no seu planejamento iria perder num acidente um braço, mas pelos méritos que adquiriu durante a sua caminhada, pelo bem que fez, ele só perde um dedo. É assim que acontece. É aquele que adquiriu méritos e na hora de pegar um avião tem um atraso. O táxi chega atrasado, ele perde o avião e o avião cai lá na frente. É assim que ocorre. Lei de causa e efeito. Não que você não tenha que passar por aquilo, mas você vai passar mais a menos. Então, quando Jesus deu aos apóstolos a oportunidade de fazer o mesmo bem que ele fazia, que é a mediunidade, ele colocou sobre os ombros de cada apóstolo exatamente uma responsabilidade, livre-arbítrio. E o que acontece na época de Moisés? A coisa já era séria, porque haviam adivinhos, haviam médios. A mediunidade, ela não é, no caso aí foi Jesus aos apóstolos. A ciência sabe hoje, o Espiritismo sabe, que estão nos livros, no Pentateuco, que a mediunidade ela é orgânica. Então você tem médium evangélico, médium católico. O João Paulo, por exemplo, o nosso Papa que já desencarnou, tinha mediunidade. Vários deles têm. Francisco. E em todas as áreas. Então, a mediunidade é uma coisa orgânica. O que você vai fazer com ela que é o problema. Então, quando você quer ganhar dinheiro, é o que Jesus está falando. Você não pode usar algo que você recebeu gratuitamente para se sobrepor
aos nossos irmãos que são frágeis. Porque, veja só, quando você tem um dom, né, que a gente chama de dom, e você sabe, quando você olha para alguém, determinada coisa, e você fala, você impressiona a pessoa. Não é? Quem já não passou pela situação de uma cigana chegar e segurar a sua mão, falar, posso ler sua mão? E a gente, por curiosidade, diz assim, pode ler. Aí a pessoa fala algo que nos toca. Porque não é porque ela é cigana, porque ela também tem mediunidade. Em alto grau ou baixo grau, isso não importa. E aí você fica impressionado. Aquilo que te impressiona, você começa a entrar numa coisa de ilusão. Então eu vejo pessoas que têm esse dom, né? Se utilizam mal, e na época de Jesus também já ocorria isso. Na época de Moisés proibiu isso, foi proibido. Quem fosse pego fazendo adivinhações, etc., era severamente castigado. Já Jesus fez diferente. Não é castigo, é usar bem aquilo que ele recebeu de graça. Quem usou isso muito bem? Vocês têm os exemplos atuais. Divaldo, Chico. Chico, você fez 400 livros que estão traduzidos em vários idiomas. Você não ganha um tostão, mas não são meus livros. Eu fui apenas um instrumento. Olha que capacidade de enxergar. Eu fui o instrumento. Mas que esses espíritos escreveram através de mim. Existe um livro, meu amigo aqui deve saber, Parnaso Além Tudo, né? E eu tenho um amigo que é médico, ele é cardiologista, né? É meu médico na realidade, né? Mas só que ele é meu amigo de infância, né? E ele, tanto é que ele disse para minha esposa assim, olha, quando o Amauri morrer, o enterro não diga que ele foi meu paciente. Porque eu peço o exame a ele leva 1 ano para trazer o exame. Ele manda ele fazer exame de sangue, de urina, aí 1 ano depois ele me traz. Ele vai morrer, olha, esse aqui é um médico que cuidava do Amauri, olha a fama que eu vou ter. Ele fala isso, né? E aí uma vez eu virei para ele e falei assim, eu sei que você é espírita, mas por que você é espírita? Ele falou assim, Amauri, eu tenho que ser espírita? Olha só, meu nome é Edson Jacome de Araújo. E eu comprei na época um livro, já era médico, chamado Parnaso Além Tudo. Estava lendo um livro, quem que estava no livro? Um Jacome. Era meu avô, que eu não conheci. Quando eu nasci, meu avô já estava dizendo, e meu avô era poeta. Como aquele homem, Chico, poderia saber o nome do meu avô? Então tem um poema do tal do Diácono, assinado, psicografado e assinado por eles. Como é que eu não vou acreditar na doutrina espírita? Então vocês veem que quando você usa o dom sem esperar, é como eu falei para minha esposa, você tem um dom, você tem que estudar. Então, ela estuda comigo, a gente senta, lê o Evangelho, faz um culto no lar, que é uma coisa que todos vocês têm que fazer, todos. Pega um livro, lê uma página, lê o Evangelho, 15 minutinhos. A gente perde 1 hora vendo uma novela horrorosa na televisão, que só fala de desgraça, que só fala como eu vou conseguir chegar naquele cargo se eu não pisar no outro. Como eu vou conseguir chegar naquele cargo se eu não flertar com o dono da empresa? Mas não posso perder 15 minutos fazendo um culto no lar. Então, o culto no lar é uma análise que você faz uma precezinha inicial, lê um minuto de sabedoria, depois lê um pedaço, analisa aquilo ali, faz o término, agradece, pede pela casa, pelos parentes. Eu conheço gente que é casada com outras denominações, entra no quarto, são espíritas, eu entro no meu quarto, 15 minutos, eu faço o meu culto no lar, porque meu marido é evangélico, não gosta, meu marido é ateu, não gosta,
mas não me perturba, para harmonizar você e a sua casa. É o que nós precisamos. Então, o que custa? Mas como nós somos renitentes, a gente, não, depois eu faço. É igual aquele caso do Divaldo, que ele tem uma creche, né? Não sei quantas crianças e tudo. Aí tinha uma senhora rica, dizia para o Divaldo: em breve eu venho para cá para ajudar você a cuidar dessas crianças. Ela, muito obrigado. 5 anos depois, ela volta, né, vai lá, visita, tal, contribui. Divaldo, está próximo de eu vir trabalhar aqui com você. Ele, muito obrigado. Mais 5 anos se passaram e ela falou assim: Divaldo, chegou a hora de eu vir trabalhar com você. Eu disse: olha, a senhora aproveita, traz uma companheira, uma enfermeira para ajudar a senhora. 15 anos se passaram, quer dizer, ela precisa de uma cuidadora. Agora, idosa, é que ela vem ajudar as crianças, ela não vai ter paciência. Então traz também uma cuidadora, né, para cuidar, porque o que ela queria era isso. Então olha como a nossa mente é furtiva, né? Como tem outras pessoas: eu queria tanto ser Chico. Você conhece a história do Chico? Você já leu? Que um dia ele teve que lamber uma ferida. Aí você não gosta, né? Mas saber que ele escreveu 400 livros, que ele é famoso e nunca ficou rico com isso, aí todo mundo quer ser o Chico. Mas vai ver a biografia do Chico para você ver o que ele fazia. Então utilizemos bem as nossas capacidades paranormais, foi o que Jesus falou, para nós não nos comprometermos mais. Porque apesar de ser uma coisa orgânica, se eu utilizar para o mal, para ganhar dinheiro, eu não vou estar muito bem futuramente. Aquela coisa que hoje vem para me auxiliar, para me ajudar a ajudar outros no progresso, pode ser a fonte do meu desequilíbrio. Pode amanhã ser algo que vai me perturbar, porque da mesma forma que nós temos do outro lado, espíritos amigos, nós temos do outro lado espíritos que nos observam, nos acompanham. Aí ele fala isso, vamos ver se ele é isso, se ele faz isso ou faz aquilo. É só ir nas mesas mediúnicas, que são fechadas, né, para o público, que você vê os espíritos que chegam e que falam coisas assim, até para aquele que está como orientador. Eu conheço vários casos, porque eu já sempre participei de mesa orientador, e do médico que está orientando, vem o espírito e começa a falar, bravejar, nervoso e tal. E aí, meu irmão, você tem que fazer isso, você tem que se acalmar, ele está numa outra dimensão. E aí, você tem que procurar fazer isso. Aí o espírito olhou para ele, através do médium, né? Disse assim: você falando isso para mim, você que faz isso. Aí o médium ficou desconcertado, né? Virou, graças a Deus, né? Tentou mudar de assunto, e não sei o que, porque como eles estão numa outra dimensão, eles sabem exatamente o que nós estamos pensando. Eu chego aqui, eu tenho uma capa. Isso aqui é uma capa, como a de vocês. Isso aqui é o fulano de tal. Aí, como é que você está? É o presidente da casa, que legal. Mas eu sinto uma antipatia por ele. Mas eu tenho uma capa, estou sorrindo. Mas do lado de lá, eles estão observando. É sincero? Não é sincero? Uma amiga minha, antes de desencarnar, né, eu fui à casa dela, eu fui no dia, de madrugada ela desencarnou. Eu cheguei lá, Terezinha, ela estava, porque hoje a técnica é você morrer em casa, né? Quem tem câncer, eles liberam, quem é dessa área sabe. Por quê? Você está entre a família, fica melhor. E aí ela estava em casa com a família e tal, e aí eu fui: Terezinha, posso ler uma página? Você está bem? Ela falou assim: ótima. Então, posso ler uma página? Pode. Aí peguei o evangelho, li a página, falei para ela assim: posso te dar um passe? Aí ela falou: pode. Aí eu dei um passe nela.
O marido estava aqui e a filha estava aqui. Aí eu virei, agora eu vou dar um passe no seu marido. Eu dei um passe no marido. Quando eu acabei, dei um passe na filha. De madrugada, ela desencarnou. Aí no dia seguinte, no enterro, nós conversando, o marido dela virou para mim e falou assim: olha, o passe que você me deu foi como se eu tivesse tomado uns 5 Red Bull, porque eu não dormi. Eu fiquei ao lado da minha mulher acordado. Aí a filha virou para mim e falou: olha, o passe que você me deu é como se você me desse um narcótico, porque eu fui dormir, eu não aguentei ficar, eu fiquei sonada. Então vocês estão vendo como é que a espiritualidade faz? Porque é sincero, foi sincero, né? Foi sincero, eu dei o passo, e a espiritualidade usou. Para ele precisava ficar acordado ao lado dela, e a filha foi dormir e ela desencarnou naquele período. No dia seguinte foi meio complicado, sabe? Porque no enterro, a minha mulher não queria o enterro. Aí foi no enterro. No enterro, eu falei: olha, você pode ver alguma coisa, então você tem que se manter em prece, em oração. E aí ela chegou e a filha falou, e ela ficou do lado de fora da capela. Aí a filha: vamos lá dentro, eu queria que você visse mamãe, está tão bonita. Não quero ver sua mãe não, eu estou aqui fora orando. Insistiu, então tá bom, eu vou. Aí ela foi e ficou na porta da capela, o caixão estava ali. E aí ela olhou e não via ninguém no caixão. E ela sabe que fez uma mancada, porque ela disse: agora eu estou aprendendo. Né? Eu falei assim: sim, mas claro que vai chegar o corpo. Porque eu estou vendo, ainda o cara da funerária não trouxe ainda. Você não está vendo o corpo? Ela viu que tinha feito uma mancada. Ela disse: não, perdão, estou vendo sim. Só que quando ela olhou para o lado, quem é que estava? Ela. A minha amiga Terezinha em pé. Ela falou: Mauri, ela estava linda, com uma roupa azulada, sorrindo, feliz. Só que ela viu que eu via, que os espíritos sabem, né? Só que ela viu que eu via. E aí deu um teloguinho para mim e caminhou em minha direção. Eu tive uma taquicardia e saí para fora. Foi: pelo amor de Deus. Eu falei: calma, minha filha, calma. Tem muita história, muita história. Uma dá para rir como essa. Bom, então, para mim também não ser longo, o que Jesus nos pede é que nós sejamos coerentes com aquilo que tenhamos. Não é só com a mediunidade, é com tudo que nós façamos. Né? Façamos aquilo que a nossa consciência nos mande, né? Com relação à vida, com relação aos dons que nós temos. Eu sei que aqui tem pessoas que têm intuições, já é um ponto de mediunidade, né? Olhemos, não julgue o próximo com severidade, porque sempre vai ter aquele amigo obsessor encarnado. Olha, fulano é assim, sabe? Pronto, já te deu uma imagem que você não conhece a pessoa, você já criou uma imagem negativa. E aí você olha para a pessoa já com outro olhar. Eu que trabalho em chefia, ouço muito isso. E aí alguém vem falar do outro, né? Olha como é bom ser espírita. Aí eu ouço, não, cuidado, que é assim, assado. Não quero dizer que eu não vou observar, mas eu não julgo. Vamos observar, né? Certa vez uma pessoa que trabalhava comigo disse assim: Mauri, quando você entrou na empresa, me disseram que você era uma pessoa que não gostava de trabalhar, que era uma pessoa assim, assada. Aí foi dando todas aquelas qualidades, né, negativas. O que ele fez? Ele ficou calado, só me observava. Isso levou 1 ano para ele chegar para mim, sentar e conversar comigo e me dizer isso. Hoje eu vejo que não era nada disso. Então, não julgueis o próximo. Utiliza o dom que você tem a teu favor, mas também no favor do próximo. Porque da mesma maneira que Jesus falou isso, da mesma maneira que tu julgares o próximo, você também será julgado com toda severidade. Trabalhemos isso em nós. Nós estamos aqui porque nós somos os bandeirantes de um planeta de regeneração que está chegando. Se nós estamos aqui, a pandemia está passando e nós estamos aqui e não fomos ainda, é porque nós não temos ainda compromissos, nós não temos compromissos com a coletividade grave
E nós estamos aqui para ajudar a essa mudança que o planeta está ocorrendo e essa mudança em nós. Então façamos o nosso melhor. Está acabando o meu tempo? Falta quanto? 2 minutos. Olha que é tempo suficiente, são 120 segundos, né? E aí eu posso dizer para vocês aquilo que eu faço de manhã cedo e faço à noite também, né? Quando vocês saírem de casa para trabalhar, façam uma prece. Não se impregnem. Se vocês têm carro, coloca numa música suave. Não fica ouvindo a rádio, não. Tudo que você já ouviu na rádio, né, de jornal, você já ouviu na televisão quando você ligou o Pachel, aquela menina já falou aquelas desgraças todas. É tudo repetição e a gente vai se impregnando. Então é a hora que eu pego, fecho meus olhos e digo assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tenho e por tudo que sou. Mas acima de tudo, Mestre, muito obrigado pelo teu amor. Amor que é de pai, de amigo, de irmão. Muito obrigado, Senhor. Pelo meu lar. Eu tenho um lar, uma cama e um cobertor que me aquecem, enquanto neste momento milhares de irmãos dormem ao relento. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Que famíliazinha complicada que o Senhor colocou no meu caminho, hein? Mas eu sei, Mestre, que esta é a melhor família que eu deveria ter, e não a que eu gostaria de ter. Muito obrigado também, Mestre, pelos meus amigos que me dão a mão quando eu caio, que me levantam, que me dão o ombro para que eu possa chorar. Eu tenho amigos, mas há tantos irmãos na terra que não têm amigos porque nunca foram solidários. É por isso que hoje estão solitários. Muito obrigado também, Mestre, pelo meu trabalho. Eu tenho uma atividade, posso levar o pão para casa, enquanto nesse momento milhares de irmãos passam fome. Muito obrigado também por aqueles que me caluniam, por aqueles que me perseguem, porque a eles eu agradeço por me manterem na retidão do caminho. Mas se eu nada disso tivesse, se eu não tivesse um lar para morar, uma família para amar, amigos para abraçar ou um trabalho para realizar, mesmo assim, Mestre, eu jamais blasfemaria, porque eu tenho a Ti. Muita paz. Graças a Deus. Que bom. Vamos agradecer ao nosso irmão Amaury Santos Neto. Rogar a Deus que possa continuar amparando, envolvendo, a fim de que continue esse trabalho bonito de levar os ensinamentos do Senhor através do Evangelho às casas espíritas ou aonde for convidado para falar. Gostaria de saber, desse momento, eu já perguntei no início, mas chegaram algumas pessoas. Alguém está vindo pela primeira vez? Além deles dois? Tá, ok. Bom, agradeço mais uma vez a presença e sejam bem-vindos. Vamos recordar que na segunda-feira, nesse mesmo espaço, às 17h30, nós também temos o estudo do Evangelho da mesma forma, capítulo a capítulo, em sequência. 17h30, chegar mais cedo, como sabemos, não estamos com todas as cadeiras do auditório, né? Estamos mais limitados, exatamente para manter o distanciamento. Na quarta-feira, nesse horário, às 20 horas, também palestra sempre com um tema, um capítulo do Evangelho, como ocorreu hoje.
Queremos convidá-los também para as sextas-feiras, 18h45, onde estudamos o Livro dos Espíritos, em sequência. Da mesma forma, vamos até o final do Livro dos Espíritos e depois retomamos. Isso é 18h45, 15h07. Na mesma sexta-feira, para um grupo menor, estamos estudando o Livro dos Médiuns, então, aí dos 5 livros da codificação, nós estamos estudando 3 livros, a casa sempre fez isso, alternando o Livro dos Médiuns com o livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o 8º livro da série André Luiz. Então, esse é o nosso trabalho, a casa investe muito no estudo. A sua biblioteca está à disposição para quem quiser, especialmente aqueles que já frequentam a casa há algum tempo, fazer a retirada de um livro por empréstimo. Terá um tempo para estudar e depois fazer a devolução ou a substituição por um outro livro. Então, vamos fazer a nossa prece, então, de encerramento dessa primeira fase do trabalho, para seguir passarmos para os passes da noite. Querido Mestre, felizes, como sempre, estamos encerrando essa primeira fase de trabalho. Muito agradecido, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, juntamente com os nossos companheiros, juntamente com os espíritos, amigos, benfeitores, que nos ajudam nessa atividade. Ampara-nos, Senhor, a todos, envolva especialmente aqueles que estão assistindo do lado espiritual, também aos nossos companheiros que não puderam vir essa noite, possam, onde estiverem, receber também essas energias de paz, de harmonia, de compreensão. Em teu nome, portanto, em nome de Bárbara, Jerônimo, em nome de Pava, patronos da nossa casa, especialmente em nome de Deus, pedimos a tua permissão para encerrarmos o nosso trabalho dessa noite. Graças a Deus.